Fala aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui na frente 2, a parte de geometria, aula 5, 6. A gente vai falar sobre revisar sobre os polígonos, certo? Quando se fala em polígono, pergunta, a pessoa já lembra, né? Triângulo, quadrado, retângulo, pentágono e assim por diante, né? Mas vamos trazer uma definição formal sobre os polígonos, as suas propriedades e o que a gente vai estudar com eles, tá? Então lá, ó, definição, um polígono, ó, seja a sequência de pontos distintos de um plano, ó, o ponto P1, P2 até o Pn, com n maior ou igual a 3, ou seja, tem que ter no mínimo 3 pontos, né? Se você parar para pensar, o polígono com a menor quantidade de lados é o triângulo, não tem como ter um polígono com dois lados, certo? Então tem que ser no mínimo 3. Em que 3 pontos, vértices do polígono consecutivos, lá, o P1, P2, P3, P2, P3, P4, Pn-1, Pn, P1, não são colineares, ou seja, eles não estão alinhados. Eu não posso ter uma situação desse tipo, por exemplo. Tá? Isso aqui não vai formar um polígono, eles não podem estar alinhados. Quando fala não são colineares, não estão alinhados, certo? Aí continuando aqui, ó. Chama-se polígono a reunião dos segmentos, que a gente chama de lados do polígono, ó, P1, P2, P2, P3, Pn-1, Pn, de Pn, P1. Tá vendo? Ó? Começou com P1, terminou com P1. Por quê? A figura tem que ser fechada, tá? Certo? A figura abaixo mostra alguns exemplos de polígonos. Aqui ó, nós temos um polígono aqui, ó, de 5 lados. Olha lá, ó, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5, A5, A1. Fechou. Certo? É isso que ele quer dizer aqui, ó. Esses pontos não são colineares, tá vendo? Ó? Certo? Eu não posso ter 3 pontos colineares. O A1, A2, A3 não são colineares. Eles não estão alinhados numa mesma reta. Esse outro polígono aqui, ó. B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B5, B1. Fechou lá. Esse terceiro aqui, ó. C1, C2, C2, C3, C3, C4, C4, C5, C5, C1. Fechou lá no C1. Aqui eu só estou dando exemplo com polígonos com 5 lados, tá? Mas a quantidade tem que ser maior ou igual a 3. E o último aqui, exemplo, ó, D1, D2, D2, D3, D3, D4, D4, D5, D5, D1. Fechou, tá? Então nós temos duas situações aqui que a gente vai ver. Uma segunda definição são os polígonos simples. Um polígono é simples se quaisquer dois lados não consecutivos não se interceptam. Tá vendo aqui, ó? Esses dois polígonos aqui, ó. O que acontece? Ele tem uma interseção aqui, ó. Esse tem aqui e aqui nesse último tem várias, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esses dois polígonos não são simples. Esses dois são simples, porque os lados, né, que ele fala aqui não consecutivos, não se interceptam, tá? Eles não se cruzam, certo? Então, desses dois primeiros aqui são simples. Esses dois não. A gente vai trabalhar com esses aqui, tá? E ainda mais, a gente vai trabalhar com os polígonos que são convexos. Aí nós temos uma terceira definição aqui, ó, polígonos convexos. Um polígono simples é convexo se e somente se a reta determinada por dois vértices consecutivos quaisquer deixa todos os demais vértices em o mesmo semiplano dos dois que ela determina. Então aqui, ó, nesse lado aqui formado por A1 e A2, se eu traço uma reta aqui, essa reta divide um plano em dois planos, esse aqui e esse aqui. A gente chama isso de semiplano. Tá vendo? Ó, traçou toda a figura, tá nesse semiplano daqui, certo? Se traçar aqui também, é dividido em dois semiplanos. Toda a figura fica num semiplano. Se traçar aqui, mesma coisa, dois semiplanos, toda a figura está num semiplano e assim por diante. Uma outra maneira de falar sobre polígonos convexos é que qualquer segmento de reta que você traçar dentro desse polígono,
ele fica inteiramente contido no polígono. Tá vendo? Qualquer segmento de reta que eu traçar aqui internamente ao polígono, esse segmento de reta fica lá dentro desse polígono. Agora aqui, ó, esse é um polígono não convexo, a gente chama de polígono côncavo. Por quê? Existe uma região que eu traçar uma reta suporte em um dos lados, a figura ela fica dividida nos dois semiplanos. Ó, uma parte da figura está no semiplano aqui da esquerda, uma parte da figura está no semiplano aqui da direita. E nessa ideia aqui é o seguinte, existe uma região no polígono que eu traçar uma semi-reta, uma parte, um segmento de reta, uma parte desse segmento fica para fora do polígono. Então a gente fala que esse polígono é não convexo ou côncavo. Tá? Apesar de eu traçar um segmento de reta que está inteiramente contido nele, mas existem regiões que a gente traça um segmento de reta, uma parte desse segmento de reta fica fora do polígono. Tá? A gente fala que esse polígono é não convexo ou côncavo. O que a gente vai trabalhar aqui é as nossas propriedades, as propriedades nos polígonos convexos. Aí tem a nomenclatura. A nomenclatura de um polígono é pela quantidade de lados. Tá lá, então o número de lados: 3, ó, triângulo; 4, quadrilátero; 5, pentágono; 6, hexágono; 7, heptágono; 8, octógono; 9, eneágono; 10, decágono; 11, undecágono; 12, dodecágono; 13, tridecágono. Aí vai, né? 14, tetradecágono; 15, pentadecágono. E assim por diante, e 20 icoságono. Aí pra frente os nomes começam a ficar um pouquinho mais complicados, tá? E pela quantidade de lados, a gente associa um nome ou simplesmente falar um polígono com 30 lados, certo? O número de diagonais. Diagonal de um polígono, o que é a diagonal? É um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Aqui a gente tem um polígono convexo. Uma diagonal é ligar dois vértices não consecutivos. Quando você liga dois vértices consecutivos, é lado. Então, A1 e A2 são vértices consecutivos, então lado. A2 e A3, vértices consecutivos, lado. Quando a gente liga dois vértices não consecutivos, a gente chama de diagonal. Por exemplo, A1 A3, A1 A4, A1 A5, A2 A5, A2 A4, A3 A6 e assim por diante. Certo? E o número de diagonais de um polígono de n lados é um teorema, é uma formulinha. Então, lá, o número de diagonais, quem que é? O número de lados vezes n menos 3 sobre 2. A ideia aqui é o seguinte. Por exemplo, se você pegar do vértice A1, quem não é diagonal? Por exemplo, partindo do vértice A1, A1, A2 é lado. A1, AN é lado. E do A1 pelo A1, isso aqui é um ponto, tá? Não é diagonal. Certo? Então, de cada vértice, nós temos o quê? Diagonais que de cada vértice. Você tem n menos 3, o número de lados menos 3. Vamos fazer um desenho aqui para a gente entender. Peguei um retângulo aqui. Vamos analisar aqui o que acontece. AC é diagonal, porque é um segmento formado por vértices não consecutivos. As diagonais que partem de único vértice é o número de lados menos 3. Por exemplo, se a gente pegar o retângulo, ele tem 4 lados menos 3, então é uma diagonal que parte de cada vértice. Por exemplo, BD, olha lá, de B, só parte uma diagonal, certo? Agora vamos analisar um outro polígono. Aqui um pentágono.
Por exemplo, do vértice A, quem é a diagonal? AD e AC. Tá? As diagonais que partem de único vértice, olha lá, o pentágono tem 5 lados, você exclui 3 que não são diagonais, olha lá, dá 2. Então, do vértice A, num pentágono, partem duas diagonais, tá? Olha lá, do E também, ó, EB, EC. De B, ó, BE, BD, tá? E assim por diante. Aqui a gente já tem uma conclusão. A diagonal EB é igual à diagonal BE, tá? A diagonal AC é a mesma diagonal CA. Tá? E se a gente for parar para pensar aqui, o pentágono ele tem 5 vértices. Então ele tem 5 vértices e de cada vértice partem duas diagonais. Então 5 vezes 2 dá 10. Mas tem 10 diagonais? Não. Tá? Por quê? Porque cada diagonal ela foi contada duas vezes. Olha lá, ó. AD, AC. EB, EC. Tá? E tem essa aqui, ó. BD. Então tem uma, duas, três, quatro, 5 diagonais. Como cada diagonal foi contada duas vezes, então o número de diagonais aqui do pentágono, você tem lá ó, 10 dividido por 2, que dá 5. Tá? Então a ideia da demonstração é essa. Você tem de cada vértice partem n menos 3 diagonais. Só que você tem quantos vértices? N. Só que tem que dividir por 2, porque cada diagonal foi contada duas vezes, ó. Esse cara aqui, ó, é o n menos 3. Esse 5 aqui é o n, tá? E dividir por 2 aqui é porque cada diagonal foi contada duas vezes. Então, o número de diagonais de um polígono de n lados é o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, também é um teorema. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados e o n é maior ou igual a 3 é dada por SI é a soma das medidas dos ângulos internos, é n menos 2 vezes 180 graus. Tá? A ideia também tá no seguinte. Eu peguei um pentágono aqui. O que a gente consegue fazer? A gente consegue dividir esse pentágono em triângulos. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos é de 180 graus. Então, para um pentágono, a soma dos ângulos internos, quem que é? Você tem 3 vezes 180 graus, que é 540 graus. Da onde que vem esse 3? Esse 3 aqui vem da onde? Da quantidade de triângulos que você consegue decompor a figura. Esse 3 aqui, ó, vem, ó, o pentágono tem 5 lados, menos 2. Tá, ó, 5 menos 2 dá 3 triângulos. Se a gente pegar uma outra figura, vamos pegar uma outra figura aqui para a gente ver essa ideia. Pegar aqui um hexágono. No hexágono, ó, consigo separar um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4 triângulos. Cada triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos, 180 graus. Quantos triângulos? 4. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 4 vezes 180 graus, que dá 720 graus. Da onde que vem esse 4 aqui, ó? Do número de lados, menos 2. Então, a quantidade de triângulos que tem num polígono convexo, que a gente consegue decompor, é você pegar o número de lados e excluir 2. Olha lá, ó. O hexágono, 6 lados. Tira 2, então 1, 2, 3, 4 triângulos. Vamos pegar uma outra figura aqui com mais lados. O octógono. Tá aqui, ó, um triângulo,
2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos. Cada triângulo aqui, ó, 180 graus. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos é 6 vezes 180 graus. Tá? Isso aqui dá 1080 graus. Da onde que vem esse 6? Do número de lados menos 2. Certo? Então, para uma quantidade n qualquer, a soma dos ângulos internos de um polígono com n maior ou igual a 3 lados é o n menos 2 vezes 180 graus. Quem que é o n menos 2? A quantidade de triângulos que você consegue decompor ele. Tá? Então, é a quantidade de triângulos vezes 180 graus. Tá? E a soma dos ângulos externos, de qualquer polígono convexo é sempre 360 graus, certo? Sempre 360 graus, olha lá, ó. A soma SE dos ângulos externos de um polígono convexo de n lados é n maior do que ou igual a 3 é igual a 360 graus. Aqui tem a demonstração. O que acontece? A soma de um ângulo interno e de um ângulo externo é sempre 180 graus. Tá aqui, ó. E1 e 1, externo 1, interno 1, externo 2, interno 2, externo 3, interno 3. Sempre forma um ângulo raso. Então, essa soma dá sempre 180 graus. Que tá aqui, ó. E1 mais I1, 180. E2 mais I2, igual a 180. Até o EN mais IN, 180 graus. Se a gente somar isso aqui, membro a membro, o que vai acontecer? Ao somar todos os externos, E1 até o EN, nós temos a soma dos ângulos externos. Se somar todos os internos, do I1 até o IN, nós temos a soma dos internos. Como tem n lados, se somar 180 n vezes, é 180 graus vezes n, a quantidade. Só que a soma dos internos, a gente viu que é o n menos 2 vezes 180 graus, que é igual a 180 graus vezes n. Então, a soma dos externos, o que a gente faz? Faz a distributiva aqui, ó. 180 vezes n é 180 graus vezes n. 180 vezes menos 2, menos 360 graus, que é igual a 180 graus vezes n. Como 180 graus vezes n é igual dos dois lados, a gente pode aplicar a lei do cancelamento. O 360 graus está negativo, vai lá para o lado direito, positivo. Então, a soma dos ângulos externos para qualquer polígono convexo é igual a 360 graus, não importa a quantidade de lados. Isso aqui é uma constante, certo? É uma constante, sempre vai ser, não importa se que o polígono é um triângulo com 3 lados ou um polígono que tenha 1 milhão de lados. A soma dos externos sempre vai ser 360 graus. E no polígono regular, o polígono regular é aquele polígono que todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos internos têm a mesma medida, e todos os ângulos externos têm a mesma medida. A gente fala que o polígono regular ele é equilátero e equiângulo. Todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos são congruentes e todos os ângulos externos são congruentes, tá? É possível determinar a medida de um ângulo interno de um polígono regular, tá? Como ele tem todos os ângulos internos iguais, então se a gente pegar um ângulo interno e multiplicar pelo número de lados, vai dar a soma dos ângulos internos. Se a gente dividir por n aqui, então a medida de um ângulo interno de um polígono regular é a soma dos internos dividido por n. Tá? Por exemplo, lá, se a gente voltar lá no pentágono, a gente viu um tempinho atrás que a soma dos ângulos internos dele é 540 graus. Se ele for um polígono regular,
todos os ângulos internos têm a mesma medida. Num pentágono ele tem 5 lados, então ele tem 5 ângulos internos. A gente dividir por 5, isso aqui vai dar 108 graus, ou seja, ele tem 5 ângulos internos de 108 graus. E para o ângulo externo é a mesma coisa. A medida de um ângulo externo de um polígono regular é você pegar 360 graus e dividir por n. Por exemplo, no pentágono aqui, é você pegar o 360 graus e dividir por 5. Isso aqui vai dar 72 graus. E é lógico que tinha que dar 72. Por quê? A soma de um ângulo interno com um ângulo externo tem que dar 180 graus. Certo? Então ele tem 5 ângulos externos de 72 graus. Beleza? Tá? Então essa foi uma revisão aí básica do que são os polígonos. O que a gente viu aqui em termos de cálculos? Primeiro, a quantidade de diagonais. Tá? Vamos fazer um resumo aqui, ó. A quantidade de diagonais de um polígono convexo é o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. O n é o número de lados, tá? Isso aqui é o número de diagonais que partem de um único vértice e divide por 2, porque cada diagonal é contada 2 vezes. Soma dos ângulos internos é o número de lados menos 2 vezes 180 graus. O n menos 2 é a quantidade de triângulos que formam um polígono, vezes 180 graus. Agora para os polígonos regulares. A medida de um ângulo interno, quem que é? É a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. A soma dos ângulos internos, quem que é? É o n menos 2 vezes 180 graus, dividido por n. E o ângulo externo é 360 graus dividido por n. Quem que é o 360 graus? É a soma dos externos dividido pelo número de lados. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e resolver exercícios sobre os polígonos e nos exercícios eu vou incrementando outras situações lá.